gente coloca aqui inicialmente uma questão do Enem de 2018, que é só para você ver que realmente não é, PG é um assunto que pode cair, né, na sua prova, né, do Enem 2020, né? Vamos ver essa questão aqui do Enem PPL 2018, né? Ele diz o seguinte: na música usam-se sinais gráficos, né, chamados figuras de duração, para indicar por quanto tempo se deve emitir determinado som. As figuras de duração usadas atualmente são a semibreve, a semínima, desculpa, a mínima, né, a semínima, a colcheia, a semicolcheia, a fusa e semifusa, né? Beleza, são nomes complicados, né, para a questão, mas vamos lá. Essas figuras não possuem um valor tempo fixo. Elas são o quê? Proporcionais, né? Então ele dá aqui essa dica importante entre si. A duração de uma semibreve é equivalente à de duas mínimas. Ora, a duração de uma semibreve ela é equivalente à de duas mínimas. Então, o que quer dizer? Quer dizer o seguinte, né? Que a duração de uma mínima, né, ela é a metade do tempo de uma semibreve, beleza? Não é isso? Não é verdade? Aí ele fala que é o seguinte: a duração de uma mínima equivale a de duas semínimas. O que eu posso concluir aqui? Ora, eu posso concluir que a duração de uma semínima ela é a metade de uma mínima. Não é verdade? Como ela é metade de uma mínima e uma mínima é a metade de uma semibreve, então eu posso dizer que a duração de uma semínima ela é um quarto de uma semibreve. Beleza. A duração de uma semínima equivale a de duas colcheias, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a duração de uma colcheia, não é a metade da duração de uma semínima, né? Então, aí se a gente fizer as continhas, né, a duração de uma colcheia vai ser o quê? 1/8, não é? Da duração de uma semibreve, né? Assim por diante, né? Seguindo a ordem dada. Considere que a semibreve tem a duração de tempo de uma unidade. Então, aí ficou bem claro para a gente alguma coisa, né? Ele coloca aqui, né, as figuras, e aí ele dá aqui a sequência que indica a duração de tempo de uma mínima, de uma semínima, de uma colcheia e de uma semicolcheia, de uma fusa e de uma semifusa é qual, né? Ele quer uma sequência, não é? Que representa isso aí, né? Essas durações. Então tem aí os 5 alternativas aí, beleza? Então lembrando, o que acontece? Se o tempo de uma semibreve é de uma unidade, o que acontece? A gente comentou ainda agora. Uma mínima, não é? Ela vai ter a duração de quanto? Da metade. Não é não? De uma semibreve. Aí o texto falou, não é? Que duas semínima, não é? Equivale a uma mínima. Então quer dizer o seguinte, que a metade de uma... Quer dizer que uma semínima é a metade de uma mínima. Então, né? O que acontece? Como a mínima já é um meio da semibreve, então a semínima vai ser o que, galera? 1/4. É como se fosse, né, a metade da metade, não é isso? Ok? Então já deu para perceber aqui, meu povo, que nós temos aqui uma sequência, não é? De números, não é? E essa sequência, quem tiver bem lembrado, ela é o quê? É uma progressão geométrica, né? Então, ó, o que acontece? A colcheia, né? Duas colcheias equivale, né, a uma semínima. Então quer dizer o seguinte, que uma colcheia é a metade de uma semínima. Como a semínima já é 1/4 da semibreve, então fazendo o quê? Um meio de né, a metade de 1/4 vai dar o quê? O quê? Oitavo, né? Então todo mundo já deu para perceber que o próximo seria o quê? 1/16. Aqui seria o quê? 1/32. E aqui seria o quê? 1/64. Então aí nós temos o quê? Uma PG, não é? Beleza? E detalhe, essa PG aqui é uma PG decrescente, não é finita e tal, né? Sabemos que existe PGs infinitas e tal, mas isso é mais pra frente. Beleza? Com isso, dá pra gente marcar aqui a alternativa, né? A gente tem o quê? 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64. Então nós temos o quê? Nós temos a alternativa cuidado, porque a galera poderia ir pela emoção marcar C. A C tá errada, tá certo? O que ele quer na questão? Ele quer a sequência que indica a duração de tempo de uma o quê? De uma mínima. Então começa da mínima. Depois o quê? Da semínima. Depois de uma colcheia. Então a sua resposta vai começar daqui, ó. Ó, da mínima. Beleza? Cuidado, viu?
Vamos lá, vamos continuar aqui. Bola para frente. Vamos definir, né? Já que a gente fez uma questãozinha para revisar um pouquinho o assunto de PG, a gente vai definir aqui o que vem a ser realmente uma PG. Uma PG, ela nada mais é do que uma sequência de números reais não nulos, né? Onde cada termo, tá certo? A partir do segundo, é o produto do anterior por uma constante Q. Essa constante Q dada aqui, ó, nós sabemos que o nome dela é o que, galera? O nome dela é razão, né? Eu até coloquei aqui debaixo, ó. A constante Q é denominada de razão, né, da PG. Tá legal? Ok? Olha aqui um exemplozinho de PG, ó. Primeiro termo, 1. Segundo termo, 2. Terceiro termo, 4, né? Quarto termo, 8. Então a gente observa aqui, né, que cada termo é o anterior multiplicado por quanto? Por 2, que é a razão aqui dessa PG, né? Dá para observar, não é isso? Vamos ver aqui essa outra PG aqui, ó. Olha só, primeiro termo dela, 1. Segundo termo, 1/3. Terceiro termo, 1/9. Quarto termo, 1/27. Então a gente observa que isso aqui também é uma progressão geométrica, porque cada termo é o anterior multiplicado por uma constante aí, né? Que é denominada de razão, né? Aqui no caso, nossa razão é quanto? Ela é 1/3. Beleza? Ela é 1/3, né? Veja, ó, 1 vezes 1/3 dá 1/3. 1/3 vezes 1/3, 1/9. 1/9 vezes 1/3, 1/27. 1/27 vezes 1/3, 1/81. E assim por diante, né? Então, aí temos dois exemplos de PG. Aqui é uma PG crescente, aqui é uma PG decrescente, né? Vamos falar agora como é que a gente classifica as PGs. Vamos lá. Classificação dela. Elas podem se classificar, galera, de 5 formas. 5 formas, tá? Quais são elas? Primeiro caso, crescente, né? Que fica tranquilo, você sabe que a razão aqui é 2, né? Ah, professor, como é que você sabe que a razão é 2? Simples. Para você descobrir a razão de uma PG, você pega um termo dela e divide pelo termo anterior. Só isso. Então, veja só, vou pegar aqui, ó, o terceiro termo, que é quanto? Olha aqui. 8. O termo anterior a ele é quanto? 4. Então, a razão dessa PG é quanto? É 2. Beleza? Ok? Então, esse tipo de PG aí é PG o quê? Crescente. Os termos vão aumentando de valor, né? Beleza? Aqui é uma PG constante. Por que constante? Porque não muda. Não muda. Se você for atrás da razão, a razão aqui vai ser quanto, galera? A razão vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. Não é não? Beleza? PG constante, né? Quando a razão é 1. PG decrescente. Os valores vão diminuindo, não é verdade? Ok? Dê uma olhada aqui, é uma PG decrescente. Né? Primeiro termo, 4. Segundo termo, 2. Terceiro termo, 1. Os termos estão diminuindo de valores. Né? Ah, para encontrar a razão dessa PG, como é que eu faço? Você pega um termo e divide pelo termo anterior. Então, como eu não sou besta aqui, eu vou pegar o terceiro termo, que é 1, e vou dividir pelo segundo termo, que é 2. Então, a razão fica na cara, que é quanto? 1/2. Justo? Um outro tipo de PG, né, outro tipo de classificação, são as PGs alternantes. Professor, por que o nome alternante? Cara, alternante porque os sinais vão mudando. Ó, o primeiro termo é 1. O segundo termo, menos 1/2. O terceiro termo, 1/4. Veja que está alternando o sinal, né? A cada termo que a gente vai construindo aqui, o sinal vai ficar alternando. Hora é positivo, hora é negativo. Então, por isso o nome é alternantes. Tá legal? Ah, professor, e para achar essa razão aí, como é que eu faço? Do mesmo jeito, né? Eu que não sou besta, eu vou pegar aqui o segundo termo, que é menos 1/2, e vou dividir pelo primeiro, que é 1. Então, menos 1/2 dividido por 1 dá quanto? Menos 1/2. Beleza? Então tá aí, PGs alternantes. E o último caso de PG, nós temos aqui o primeiro termo sendo 2, né? E veja que os demais termos todos são iguais a 0. Ah, professor, então aqui é o seguinte, aqui é porque essa razão dela é 0, né não? É isso mesmo. Dá uma olhada, primeiro termo é 2, segundo termo, 2 vezes 0, 0. Terceiro termo é o segundo, né? Vezes a razão. 0 vezes 0, 0. Então tá aí. PGs estacionárias. Firmou? Bacaninha. Vamos lá, está acelerando um pouco, galera, porque o tempo é curto, né? De acordo com o que foi, né, colocado pra gente, a gente pode postar até 2 vídeos de 15 minutos, né? Beleza? Como a gente tem um encontro para um conteúdo, eu quero dar teoria e quero resolver questões. E como vocês vão ter o vídeo aí na mão, fica tranquilo para você pausar, repetir, tranquilo, né? Beleza? Beleza, beleza, doido, beleza. Beleza. Vambora que hoje eu tô nojo. Bora lá. Olha aí. Vamos falar aqui de notações especiais. O que acontece, galera? Lá em PA, a gente representava, né? A1, A2, A3, A4, A5, para indicar os termos, né? A gente vai fazer isso também em PG? Vamos. Mas tem algumas situações que a gente costuma representar de, vamos dizer assim, com outro formato, tá?
Por exemplo, 3 termos em PG. Então, 3 termos em PG. O que é que acontece? Se eu chamar o segundo termo de x, se eu chamar o segundo termo de x, o próximo vai ser ele vezes a razão. Não é não? O próximo é ele vezes a razão. Ou seja, o terceiro termo vai ser ele vezes a razão. Mas quem seria o primeiro? Ora, é ele dividido pela razão, não é não? Então nós temos esse formato aqui, ó. Dá para, se você quiser, dependendo da questão, escrever, não é 3 termos em PG dessa forma. Você escreve o termo central, né, já que a quantidade é ímpar de x, né, chama de x. O terceiro termo é x vezes a razão. E o primeiro termo que é x sobre a razão. Professor, isso ajuda? Ajuda, em alguns casos ajuda. Por isso que eu estou colocando, viu? Se fosse 5 termos, quem seria o termo central? Ora, 5 termos seria o terceiro, né? O terceiro termo seria o central, né? Então, no caso, nós teríamos o quê? O terceiro termo, se eu chamar de x, quer dizer que o quarto seria x vezes q, né? Quem seria o quinto? X vezes q ao quadrado. Quem seria o anterior aqui ao terceiro? O segundo. Ora, é ele dividido pela razão. Então, fica quem? X sobre q. E quem seria o primeiro? Ora, é o segundo dividido pela razão. Se eu tenho x sobre q dividido por q, vai dar x sobre q ao quadrado, né? Basta você conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda e tal. Beleza? Então, o que acontece? Esse tipo, galera, de representação facilita a operacionalização dos nossos cálculos. Falando agora da fórmula do termo geral, né? Ok? Vamos falar da fórmula do termo geral. Ela nada mais é do que uma fórmula de recorrência, né? Pela qual se define uma PG, né? Então a gente vai supor de início que o primeiro termo seja diferente de zero da PG e que a razão seja diferente de zero, ok? O que acontece? Só para você lembrar, né? Quem é o segundo termo da PG? Ora, o segundo termo ele é o primeiro vezes a razão, né? Quem é o terceiro termo da PG? Ele é o segundo, que é o A2, vezes a razão, né? Quem é o quarto termo do APG? É o A3, né? Que é o terceiro, vezes a razão. Procedendo dessa forma, quem seria vamos dizer assim, um termo de índice N, né? Um AN, né? Dessa forma, você tem quem? É o AN menos 1, que é o anterior, vezes a razão. Beleza? Ok? Então, o que acontece? Eu quero que vocês prestem bem atenção nessas igualdades aqui, ó. Nós temos várias igualdades. Para ficar interessante, aqui eu tenho quantas igualdades? Alguém pode me dizer? Pense um pouquinho. Ora, eu tenho 1, 2, 3, né? E vai até quem? Se você olhar para cá, ó, 1 é igualdade, né? 2, 3. Então, tem quantas igualdades? Tem N menos 1 igualdades. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar membro a membro, tá certo? Todo mundo do primeiro membro. Vou pegar aqui a galera todinha do primeiro membro e vou multiplicar eles, né? Entre eles aqui, né? A galera entre eles. E vou multiplicar a galera do segundo membro também entre eles, tá? Vamos ver o que acontece. Multiplicando essas N menos 1 igualdade, o que a gente vai ter? A gente vai se deparar com isso aqui, ó. Você lembra que lá tinha N menos 1 igualdades, né? Multiplicando todo mundo do primeiro membro, a gente vai se deparar com isso aqui, ó. A2 vezes A3 vezes A4 vezes a N menos 1 vezes a N. É a galera todinha do primeiro membro. Agora no segundo membro, você vai ter quem? A1 vezes A2 vezes A3 vezes A4, até quem? Até AN menos 1 vezes Q elevado a N menos 1. Ah, professor, por que eu tenho Q elevado a N menos 1? É porque lá o Q aparece nos segundo membros tudinho, né? Q. Se você multiplicar todos os Qs, como são N menos 1 igualdades, você vai ter o quê? Q elevado a N menos 1. É ou não é? Beleza? Então, enfim, multiplicando a galera, né? Tanto o primeiro membro como o segundo membro, veja que tem uma galerona aqui que se cancela, né? Ó, o A2 aqui se cancela com esse, né? Eu até coloquei aqui umas chaves aqui, né? Para você ver, ó, o A3 se cancela com esse, né? O A4 se cancela com esse, e assim por diante, não é? Até quem? Quem é que vai ser cancelado também? Até o AN menos 1. Então, o que nos restou aqui? O que nos restou foi isso. Foi a fórmula do termo geral. Essa é a fórmula, tá? Fórmula do termo geral. Ok? Essa fórmula nos diz o seguinte, qualquer termo da sequência, né, a gente representa com A índice N, ele vai ser o primeiro termo, que é o A1, vezes a razão elevada a quem? A N menos 1, que é esse índice aqui. Beleza? Então, galera, essa é a fórmula do termo geral, ok? Fórmula importante para responder questões. Tá legal? Ok? Então, vamos adiante. Eu coloquei ela aqui na forma de teorema, para ficar bem guardado, né? Tá certo? Teorema, ó, na PG, em que o primeiro termo é A1 e a razão é Q, o enésimo termo, ou seja, um termo que você quer encontrar, ele é simplesmente quem? Ele você encontra assim, ó, A índice N igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Beleza?
Ok. Então é isso, galera. Para ilustrar o termo geral, nós vamos resolver aqui mais uma questão do Enem, tá? Vamos ver aqui. Enem PPL 2016. O padrão internacional ISO 216 define os tamanhos de papel utilizados em quase todos os países, com exceção dos Estados Unidos e do Canadá, tá certo? O formato base é uma folha retangular de papel chamada de A0, cujas dimensões são 84,1 centímetros por 118,9 centímetros. A partir de então, dobra-se a folha ao meio, sempre no lado maior, obtendo os demais formatos, conforme o número de dobraduras. Observe a figura, né? A1 tem o formato da folha A0 dobrada ao meio uma vez. Então quer dizer que para obter a folha de formato A1, eu tenho que pegar A0 e dobrá-la no maior lado, né? Uma vez. Já para obter a folha A2, ela tem o formato da folha A0 dobrada ao meio duas vezes. Então você dobra a primeira vez no maior lado, obtém, né, A1 e pega o maior lado e dobra de novo. Aí você vai obter A2. E aí vale assim sucessivamente. Então, beleza. Olha só o esquema aqui, a figura, né? Tá aqui a folha A0, dobrou aqui no maior lado, então deu uma folha A1. Veja, galera, que através de uma folha de A0, você obtém quantas folhas de A1? As folhas de A1 que você obtém aqui, você obtém quantas? Duas, né? Então, a quantidade de folhas de A1 que eu obtenho duas. Eu vou representar assim, né? O porquê vocês já sabem, tá? A folha A2. Veja que ao dobrar o formato A1, né, no maior lado, você obtém a folha A2. Então veja que através de uma dessas folhas aqui de A0, eu consigo quantas folhas A2? Uma, duas, né? Dá para ver aqui, ó. Deixa eu só tracejar aqui, ó. Dá para obter 4 folhas de A2, não é não? Então a quantidade de folhas de A2, vou botar aqui, ó. Quantidade de folhas de A2, a índice 2, são 4 folhas, né, que a gente consegue obter a partir de uma folha de A0, né? Dá para perceber. Então esse processo continua, e aí vem uma pergunta da questão. Quantas folhas de tamanho A8, né, são obtidas a partir de uma folha de A0? Então, galera, olha o que acontece. A quantidade de folhas de A1, que dá para se obter a partir de uma folha de A0, são duas. A quantidade de folhas de A2 que dá para se obter a partir de uma folha de A0 são quantas? 4. Adivinha, o que vai ser isso aí? A quantidade de folhas de A3, alguém pode me dizer? Quantas folhas de A3 eu posso obter a partir de uma folha de A0? Quantas? 8, né? Ah, professor, isso aí é o quê? Isso aí é uma PG, doido. Então isso aqui é uma PG de razão quanto? É uma PG de razão que, né? Igual a quanto? Igual a 2. Então ele quer obter o quê? Ele quer obter o número de folhas de A8, né? A partir de uma folha de A0. Então a pergunta da questão é o seguinte. Cara, qual é a quantidade de folhas de A8 que eu posso obter a partir de uma folha de A0, né? Então, o que você precisa? Você precisa somente da fórmula do termo geral, né? Há uma questão dessa no Enem desse ano, né? Ou parecida, uma questão parecida, igual, né? Acho muito difícil, tá? Então você precisaria da fórmula do termo geral. Como é a fórmula? É assim, ó. A índice N, né? É igual a quem? A A1 vezes Q, né? Que é a razão, é elevado a quem? A N menos 1. É assim a fórmula? Então, já que eu quero a quantidade de folhas de A8, né? Então, quem vai ser o A8? É o A1, que é 2, né? Vezes a razão, que já percebemos que é 2, elevado a N menos 1. Então, 8 menos 1. Não é não? Então, veja que a quantidade de folhas de A8, né, galera? Vai ser igual a quanto? Vai ficar 2 vezes 2 elevado a 7, né? Não é isso? Então, 2 vezes 2 elevado a 7, propriedade de potenciação, né, meu povo? A quantidade de folhas de A8 é igual a quanto, galera? A 2 elevado a 8, né? Ok? Quanto é 2 elevado a 8, seu bando de doido? Ora, 2 elevado a 8 é quanto? Qual vai ser a quantidade de folhas de A8, doido? Vai ser 256. Só multiplicar o 2, né? 8 vezes por ele mesmo, tá certo? Então, nossa resposta da questão é a letra E. Vamos adiante. Vamos falar agora do produto dos N termos iniciais de um APG. Tá legal? Inicialmente, suponha que A1 seja diferente de 0 e que a razão também seja diferente de 0, tá? Pela fórmula do termo geral, a gente tem o seguinte. Inicialmente já sei que A1 é igual ao próprio A1. Isso é reflexivo.
Pela forma do termo geral, posso dizer que o A2 é A1 vezes a razão. Tranquilo. Pela forma do termo geral, o A3 quem é? É A1 vezes Q elevado a quem? A2, né? Por que A2? Por causa do N menos 1 na fórmula, né? Então, e assim sucessivamente. Quem é o enésimo termo? O AN. O AN é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Ah, professor, você está atrás de quê? Cara, eu estou atrás de uma fórmula que me dê o produto dos N primeiros termos, né? De uma PG. Ah, professor, você quer o produto dos termos. Então, o que você vai fazer? Doidão, eu vou multiplicar todo mundo que tem aqui, ó, no primeiro membro, e eu vou multiplicar todo mundo que tem no segundo membro. Ah, professor, tá parecido com aquilo que o senhor fez naquela hora, né? Tá parecido. Cuidado, que aqui, lá eu tinha n menos 1 igualdades, né? Aqui não, aqui eu tenho n igualdades, né? Dá uma olhada, ó. Eu tenho uma, duas, três, né? Tenho n igualdades, né? Então veja que escrevendo aqui o produto, né, membro a membro, vai ficar assim, ó. A1 vezes A2 vezes A3 até a N, né, ó. Esse produtão aqui, ó, do primeiro membro, eu vou representar ele pelo PN, né? Tá? Para obter a minha formulazinha, ó, PN, produto dos N primeiros termos, né, da PG. No segundo membro, como eu vou multiplicar todo mundo, o A1 vai multiplicar por ele mesmo quantas vezes? N vezes, né? São N equações. Então veja que o A1 vai estar se multiplicando, né? N vezes por ele mesmo. Então por isso que eu vai ficar igual a quem? Igual a 1 elevado a N. Professor, e a constante? E a razão? O quê, né? Dá uma olhada aqui, o Q, ele começa daqui, ó. Q elevado a 1, Q elevado a 2, ele vai até quem? E vai até Q elevado a N menos 1, né? Dá pra ver? Ah, professor, aqui de baixo eu não entendi. Calma. Esse produto aqui, ó, Q elevado a 1 vezes Q elevado a 2, né, até Q elevado a N, isso aí, basta você pensar assim, olha, eu tenho que conservar, né, a base, que é aqui, eu tenho que fazer o que com os expoentes? Somar, né? 1 mais 2, né? Mais, vai até quem? Essa soma? Até N menos 1, né? Eu acho que vocês já viram isso, né? Lá quando a gente explicou, né? Progressões aritméticas. Dê uma olhada aqui, esse expoente aqui, ele é a soma dos N menos 1, ó, dos N menos 1, né? Números inteiros positivos e consecutivos. Lá quando a gente falou de PA, gente, a soma de 1 a N, né? 1 mais 2 mais 3 até N, como é que ficava? Ficava N vezes N mais 1 sobre 2. Aqui eu tenho a soma do 1 até o N menos 1. Então, ao invés de você colocar N lá, você vai colocar quem? N menos 1. Então, o que acontece? Essa expressão aqui, ela vai ser igual a quem? Ó? Você conserva a base, que é Q, e a soma do 1 até o N menos 1, como é que fica? Fica N menos 1, né, no lugar do N lá, né, daquela fórmula, vezes N menos 1 mais 1. Aí cancela o menos 1 com mais 1, vai ficar, né, Q elevado a N, que multiplica N menos 1, né, sobre 2. Por isso que ficou dessa forma, ok? Ah, professor, eu não entendi. Cara, tu dá uma olhadinha de novo aí no vídeo, com calma, recapitula lá o que a gente explicou, tá certo? Mas o importante é você, né, perceber que tem como você calcular, né, o produto dos N termos de uma PG. A fórmula é essa, ó. Produto dos N primeiros termos, né, de uma PG é a 1 elevado a N vezes Q elevado a N, que multiplica N menos 1 sobre 2. Beleza? Então a fórmula é essa, tá legal? Para o produto. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos resolver essa questão aqui, para ilustrar, né? Vamos lá. Olha só, da Mackenzie, de 2019. Se o quarto termo de uma progressão geométrica é 2, então o produto dos seus 7 primeiros termos é igual a quanto? O que foi que ele me informou? Ele me deu o quarto termo, a 4. Quarto termo é igual a 2. O que ele quer na questão? Ele quer o produto dos 7 primeiros, né? É isso que ele quer. Ora, professor, ele quer o produto dos 7 primeiros termos. Aqui eu vou precisar usar a fórmula do produto. Então, vai precisar. Qual é a fórmula do produto? Vocês lembram? Vou botar aqui, ó. PN, produto dos N primeiro termo. Como é que fica? A1, né, elevado a N, vezes quem? Vezes, que é um vezes, viu? Que elevado a quem? A N, que multiplica N menos 1, tá? E é N menos 1, tá feio, né? Sobre 2. Tá legal? Desculpa aí a letra, gente. Tô aprendendo agora, mexendo nisso aqui, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Ele quer o produto dos 7 primeiros, então ele quer P7. Tá aí, ó, P7. Como é que fica? A1 elevado a quem? A N, né? O N é 7, então A1 elevado a 7. Vezes a razão, que é o Q, né?
Se você substituir aqui, no lugar do n, colocar o 7, vai ficar como? 7 vezes 7 menos 1, que é 6, né? Então, 7 vezes 6 sobre 2, né? 7 vezes 6 sobre 2, né? Se você multiplicar 7 vezes 6 é 42, dividido por 2 dá o quê? 21. Ah, então quer dizer o seguinte, que o produto dos 7 primeiros termos, ele é quem? Ele é A1 elevado a 7 vezes Q elevado a 21. Professor, pelo amor de Deus, a questão não me deu o A1, a questão não me deu a razão. O que eu vou fazer? Cara, a questão te deu isso aqui, ó, o A4. Te falou aqui, ó, cara, o A4 aqui, ó, ele é igual a 2, né? O que acontece? Como o A4 é 2, eu vou trazer para cá, ó. Tá? Desculpando aí, qualquer coisa. Como A4 é 2, quem é o A4 pela forma em termo geral? Ora, A4 é A1 vezes Q, né? Elevado a N menos 1. 4 menos 1, 3. Então, A1 vezes Q elevado a 3 é igual a quem? A 2. Não é não? Ah, professor, olha lá, olha. É isso mesmo, doidão, ó. Propriedade da potenciação. Olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever isso aqui como sendo quem? A1 vezes Q elevado, né? Aqui no caso, a 3, tá? Isso tudo estando elevado a quem? A 7. Olha a sacada, doido. Porque esse expoente que está fora, ele multiplica cada expoente daqui de dentro. Volta ou não volta a ser A1 elevado a 7 vezes Q elevado a 21? Volta. E qual é a jogada da questão? Ora, esse A1 vezes Q ao cubo, eu já sei quem é. Ele é quem? Ele é 2, maluco, ó. Ele é 2. Então isso aqui, ó, é 2 elevado a 7. Beleza? Ok? Então o P7, ele é 2 elevado a 7. Quanto é 2 elevado a 7? Hein? 2 elevado a 7. 2 elevado a 5 é 64, né? Não, desculpa. 2 elevado a 5 é 32. 2 elevado a 6 é 64 e 2 elevado a 7 é o quê? 128. Morreu Maria Preá. Café com bolo. Letra B de quê mesmo? B de quê? De Brasil, né? Os termos de uma PG finita. Então, inicialmente eu começo aqui, ó. Dada, que é uma, viu? Dada uma PG, em que o primeiro termo dela, o nome dele é A1, né? A índice 1. E a razão é Q, tá? Diferente de zero. Podemos encontrar uma fórmula, né, para a soma Sn dos seus n primeiros termos iniciais. Vamos ver como é que a gente encontra essa fórmula. Vamos lá. Olha só. Obviamente que se eu quero a soma dos termos de uma PG, né? Eu tenho que pegar o primeiro termo, que é o A1, mais o segundo termo. O segundo termo eu sei que ele é quem? É A1 vezes Q, né? Mais o terceiro termo, que é A1 vezes Q ao quadrado, né? E assim sucessivamente, até o enésimo termo, né? Que é A1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, a gente vai representar por Sn como a soma dos n primeiros, né, termos da uma PG finita, tá legal? Beleza? Então a gente tem essa equação, né, que ela representa a soma, né, o Sn representa a soma, né, desses n primeiros termos, beleza? Essa equaçãozinha, eu tô dando o nome para ela aqui, ó, de asterisco, o nome dela, combinado? Beleza? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma jogada, olha só, acompanhe. A gente vai pegar essa equação asterisco e a gente vai multiplicar ela, né, por Q, né? Vamos multiplicar ambos os membros, ó, multiplicando ambos os membros de asterisco por Q. O que vai resultar? Ora, se eu vou multiplicar todo mundo por Q, né? Aqui no primeiro membro não vai ficar mais Sn. Vai ficar quem? Q vezes Sn, né? Aqui no segundo membro, o Q vai multiplicar o A1, vai ficar A1Q, né? Depois o Q vai multiplicar o A1Q, que vai resultar em A1Q quadrado, né? Depois vai multiplicar um A1Q quadrado, que vai ficar o quê? A1Q ao cubo, e assim sucessivamente. Aqui no último, quando a gente multiplicar por Q, né? A última parcela aqui vai ficar como? Vai ficar A1Q elevado a N, né? Porque você vai ter o quê? Se você está multiplicando por Q, né? Q elevado a N menos 1 vezes Q vai dar Q elevado a N, né? Beleza? Então, ó, vai ficar assim. A gente vai encontrar aqui essa nova, né? Essa nova equação, né? Q vezes Sn, né? Como a gente falou, A1Q mais A1Q quadrado, né? Mais A1Q ao cubo até A1Q elevado a N, né? Então eu tenho aqui a equação asterisco 1, tá? 2 asterisco. Eu tenho a equação 1 asterisco. E eu tenho a equação 2 asterisco. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Da equação, né, 2 asterisco, a gente vai subtrair a equação 1 asterisco. Ou seja, eu vou pegar essa equação aqui, ó. Vou lá na equação 2 asterisco, né? E vou subtrair. Tá legal? Então, como é que vai ficar, né? Vai resultar em quê?
Ora, vai ficar como? Eu tenho Q vezes Sn menos Sn, né? Tá aqui o primeiro membro. Dê uma olhada aqui essa subtração, galera. Essa subtraçãozinha aqui, né? Ela vai fazer com que a gente, né, vai nos permitir cancelar, né? Cancelar algumas coisas, né? O que eu vou poder cancelar, por exemplo? Ora, eu vou poder cancelar o A1Q, né? Com esse A1Q. O que mais que eu posso cancelar? O A1Q quadrado, com esse A1Q quadrado, né? E assim sucessivamente. Eu vou ter aqui o A1Q ao cubo, né? Depois, né? Vou poder cancelar com esse cara. Aí vamos lá pro final. Eu vou poder cancelar quem? Olha só, esse A1Q elevado a n-1 eu também vou poder cancelar. E em determinado momento, eu vou ter aqui o A1Q elevado a n-2 aqui de baixo também, né? Então ficou somente aqui no segundo membro quem? O A1Q elevado a n menos A1. Tá aqui, né? Que nós estamos falando. Ok? Então, fazendo a subtração, né? 2 asterisco menos 1 asterisco, chegamos nisso, né? Obviamente que esse Sn aqui, ó, eu posso colocar ele em evidência, né? Se eu quiser, né? E perceba que futuramente também eu posso colocar quem em evidência? O A1. Como é que vai ficar? Olha aí. Como eu comentei, né? Colocando o Sn em evidência, vai ficar como? Vai ficar Sn vezes Q menos 1. Colocando o A1 aqui em evidência, vai ficar quem? A1 vezes, né? Q elevado a n menos 1. Então, assim, nós chegamos numa fórmula para a soma, né, dos n primeiros termos, né, de uma PG, né, finita, beleza? N primeiros, ou então soma dos n termos da PG finita, já que é finita, né? Então aí está a nossa fórmula, né? Beleza? Essa fórmulazinha é importante, galera, porque é uma fórmula da soma, né, e tal. É muito importante, né? Então, Sn é igual a 1 vezes, abre parênteses, né? Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. Pronto, tá aí a fórmula da soma dos termos de uma PG finita. Beleza? Bem, gente, vamos lá, né? Vamos resolver aqui uma questão, né? Vamos lá. O DESC 2019. O objetivo de um concurso era criar o ser vivo matemático mais curioso. O vencedor, batizado por seus criadores de Punctorum Grande, possuía as seguintes características. No seu nascimento, ele era composto apenas por um ponto. E após 40 minutos, né, 2 hastes saíam deste ponto com um novo ponto. Após mais 40 minutos, outras duas hastes com um novo ponto em cada. E saíam de cada um dos seus pontos existentes. E assim sucessivamente a cada 40 minutos. Né? O número de pontos que esse ser vivo tinha após 5 horas e 20 minutos do seu nascimento era de quanto, né? Então, bora entender aqui primeiro, né? Ele começava com um pontinho. Do pontinho sai 2 hastes, cada uma com um ponto na extremidade, né? Detalhe, essas hastes elas saem a cada ciclo de 40 minutos, de acordo com a questão, né? A pergunta da questão é o seguinte, no final, esse ser vivo matemático aí, ele vai ter quantos pontinhos ao todo, né? No final de quanto tempo? Ele falou aqui que o tempo total, né? Falou aqui, ó, o tempo total é o quê? De 5 horas e 20, né, minutos, beleza? Então ele quer saber quantos pontos ao todo. Vamos aqui, primeiramente, né, fazer o seguinte, o tempo, ele é de 5 horas e 20 minutos. Vou botar aqui, ó, 5 horas e 20 minutos. Só que os ciclos são a cada 40 minutos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou converter esse tempo total aqui para minutos, né? 5 horas e 20 minutos, né? 1 hora tem 60 minutos. Então 5 vezes 60 é 300, mais 20, 320 minutos, né? Então o tempo total que ele vai ser construído aí é de 320 minutos. Mas aí, antes da gente brincar e ver como é que fica, né, essa construção, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o número de períodos, né? O número de ciclos, né? Então vai ser o seguinte, vão ser quantos ciclos, né? Vou botar aqui, ó. Quantos ciclos? A quantidade de ciclos vai ser igual a quem? A 320, né? Dividido por quem, galera? Por 40, que é a cada 40 minutos. Então vai dar um total de quantos ciclos? De 8 ciclos. Beleza? Então vamos entender aqui a construção desse cara aí, né? Ele começa com um pontinho. Tá aqui o pontinho. No primeiro ciclo, né, 40 minutos, vai sair 2 hastes. Então saiu aqui, ó, 2 hastes. Cada uma sai com um pontinho na extremidade. Então veja só, o pessoal gritando aqui no condomínio, né? O jeito. Condomínio. Então olha só. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar de S a soma, tá? Então inicialmente eu tinha o quê? Eu tinha um pontinho. Com o primeiro ciclo vai aparecer o quê? Mais
2, né? Então, primeiro ciclo, né? Mais 2. Vamos fazer agora mais um ciclo. Fazendo mais um ciclo, daqui vai sair outras duas hastes, né? Daqui vai sair mais duas, concorda? Com os pontinhos nas extremidades, né? E daqui também vai sair, né? Mais duas, que ele diz que sai essas hastes e os pontos existentes. Então, no final do segundo ciclo, eu tenho mais quantas hastes novinhas? Ó, 1, 2, né? 3, 4, 5, 6. Então, mais 6, né? Beleza? Detalhe, galera, só foram 2 ciclos, são 8 ao todo, né? Vou fazer mais um ciclo, pra gente tentar entender. Vamos ver aqui, ó. Vocês já conseguiram observar algum padrão? Vamos ver aqui, ó, mais um ciclo. Vai sair mais duas daqui, né? Ó. Duas daqui. Vamos contar aqui as novas hastes, né? Com as extremidades aqui, com os pontinhos. Mais duas faz 4, né? Daqui mais duas, 6. Daqui mais duas, ó, 8, né? Daqui mais duas, 10, né? Daqui mais duas, 12. Não é isso? Só que tinha os pontos que já resistiam, né? Cadê? 12, né? Daqui vai sair duas, 14, né? Daqui vai sair mais duas, ó, 16, e desse aqui, né? Iam sair mais duas. Olha aí, ó. 18, não é verdade? Então eu tenho mais 18 pontinhos, né? Isso no final do terceiro ciclo, né, gente? Só que é o seguinte, a gente não vai fazer isso aqui, né, até o final, né? Pelo amor de Deus, né? Eu sei que isso aqui continua, vou botar uma reticência, mas tem, né, lá no último ciclo. Eu quero saber o seguinte, quantos pontos vai ter ali, né? Vou deixar em aberto. Olhando para essa expressão aqui para soma, você consegue observar algum padrão? Né? Aqui, 1, 2, 6, 18. Se você olhar para ela como um todo, você não vai enxergar uma PG. Você só vai ver uma PG se você olhar do segundo termo, aqui ó, dessa soma, da segunda parcela em diante. Só se você olhar assim. Aqui sim é uma PG. Né? Beleza? Ok? Aí me diz uma coisa, essa PG aqui ela tem quantos termos ao todo? Hein? São quantos ciclos? Não são 8, né? São 8 ciclos, né? Então aqui deveria ter o quê? 9 números, né? Então já que eu tenho um aqui, a minha PG ela vai ter o quê? Quantos termos? O valor do N dela. O N dela é 8. Não é não? Quem é o A1 dela? O A1 dela é igual a quem? É igual a 2. Qual é a razão dessa PG? Ora, a razão dela, o valorzinho do Q, é quanto? É 3, né? Olha aí, ó. 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18, né? E assim por diante. Professor, por que você está fazendo isso? Cara, porque eu quero descobrir quem é o último aqui, né? A PG não vai ter 8 termos? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encontrar quem é o 8º termo dessa PG. O A8 dela. Pela fórmula do termo geral, o 8º termo, como é que eu calculo? Basta ter o primeiro, que é o A1, né? Que no caso é 2, vezes Q elevado a N menos 1. Ora, o Q é 3, N menos 1, então vai ficar o quê? 8 menos 1, né? Então, calculando isso aí, a gente vai obter o 8º termo, né? Quem é o 8º termo dessa PG? Vai ficar 2 vezes, né? O 3 elevado a quem, galera? A 7. Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular bem aqui na calculadora. O tempo está curto. 3 elevado a 7 é quanto aqui, ó? 2.187, né? E vezes 2, né? Então, o 8º termo é 4.374. Então, tá aí, ó. O 8º termo, 8º, né? 8º termo é 4.000 e quanto? Esqueci. 4.374. Ok? Ah, professor! Então, esse carinha aqui, ó. 4.000, né? 374. Então, lá, depois do último ciclo, vai ter 4.374. Né? Professor, mas para encontrar a soma, eu tenho que pegar o quê? Tenho que pegar o 1 e somar, né, os termos dessa PG, né? Professor, você não precisa nem encontrar o 8º, né? Já tinha o N que é 8, né? O A1 que é 2. Realmente, galera, né? Mas eu queria só mostrar que no último ciclo, né, ia aparecer 4.374 pontos, né?
Então, não tinha sentido sair desenhando isso aí pro resto da vida, né? Tá? Então, vamos lá. 1 mais a soma dos termos dessa PG. Como é que é a soma dos termos, vocês lembram? É A1 vezes, abre parênteses, Q elevado a N menos 1, tudo dividido por Q menos 1, né? Então, fica como, ó? 1 mais, aí vamos lá para a soma agora. A1, que é 2, vezes, aí abre parênteses, né? Q, que no caso é 3, elevado a N, que no caso é 8, aí menos 1, né? Tudo aqui, né? Dividido por Q menos 1. Não é assim? Então, a nossa soma, ela será quem? Ela será 1 mais, né? Olha só, galera, aqui que legal, ó. Aqui, eu tenho 2 aqui de baixo, né? Ó, 3 menos 1, 2. Com esse 2 aqui, cancela, né? Beleza? Então vai ficar somente quem? 1 mais 3 elevado a 8 menos 1, né? Aí dá para cancelar aqui esse 1 com menos 1 daqui. Então a nossa soma é 3 elevado a 8. Beleza? Ó, 3 elevado a 7 tinha dado 2.000 alguma coisa, né? Mas vamos lá, 3 elevado a 8 aqui, ó. 3 elevado a 8. Dá quanto? 6.561. Pronto. Então essa é a nossa resposta. Então 6.561 pontinhos, né? É o que vai ter aí, né? Esse ser vivo matemático. Beleza? Beleza. Vamos lá, gente. Vamos falar aqui da soma dos termos de uma PG infinita, tá? O que acontece? Uma PG infinita não é sempre que você vai encontrar, né, um valor para sua soma, não, tá? Existem PGs infinitas em que a soma você não consegue encontrar um número, né? Para isso, a gente diz que essas PGs elas divergem. Quando é possível você encontrar um número, a gente fala que essa PG ela converge, tá? Você encontra um valor. Ah, professor, mas como assim? Quando é que ela vai ter um valor e quando é que ela não vai ter? É o seguinte, o que você precisa saber é o seguinte, que para uma PG, né, ela ter, né, um valor como soma, é necessário que a razão dela, né, seja um valor compreendido entre menos 1 e 1. Tá? Esse fato a gente pode ilustrar fazendo o seguinte, ó. Vamos calcular aqui algumas potências aqui. Vou pegar um número entre menos 1 e 1. Vou pegar um meio, né, que é um número mais fácil. 1 meio elevado a 1, todo mundo sabe que é 1 meio, mais 1 meio elevado a 2, né, isso aqui vai dar 1 quarto, e 1 quarto é a mesma coisa que 0, né, 25, não é isso? Isso. É um valor pequeno, né, próximo de 0, né? Mas o que acontece se eu pegar agora 1 meio, e ao invés de elevar a 2, eu elevar a 3? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1 oitavo, né? Isso aí dividindo, acho que vai dar o quê? 0,125, né? Com o valor mais próximo de 0, não é verdade? Então dê uma olhada que à medida que a gente pega um número compreendido de menos 1 a 1, né, como razão da PG, e à medida que eu faço a potência desse número, né, então o que vai acontecer com o valor dessa potência? Você está vendo que o valor dessa potência, opa, aqui eu botei 3, né, mas na realidade é para ser um 4, viu, gente? Então se você pegar 1 meio elevado a 4, isso aí vai dar o quê? Vai dar 16 avos, né? Que isso aí vai ser 0,0625, né, creio eu. Né? Então veja que cada vez que eu aumento o expoente, não é? Desse número aí, que ele é um número compreendido entre menos 1 e 1, né? Ok? Obviamente que com a exceção do Q igual a 0, né? Tá certo? Então o que acontece? Quando eu aumento esse expoente, essa potência vai se aproximar cada vez mais próximo de 0. Então, se eu fizer esse n, né? Desculpa, esse expoente, né? Sendo um n, e esse n aqui, né? Ele for para um número, vamos interpretar assim, né? Muito grande, para representar isso eu vou escrever aqui o infinito, tá? O que vai acontecer com essa potência aqui do meio? Você está vendo que à medida que eu aumento o expoente, está se aproximando de 0, né? O valor dela. Então o que vai acontecer? O que vai acontecer é que ela vai tender, né, a 0. Né? Ou seja, né, vai se anular isso aí. Então, quando a gente olha para aquela fórmula da soma, né, dos termos de uma PG, né, finita, como é a fórmula? É assim, ó, A1, né, vezes, aí nós temos quem aqui, ó, Q
né, elevado a n menos 1, né, dividido por quem? Por q menos 1. Não é assim? A soma dos n, primeiros termos, né? Então, o que acontece? Se esse q é um valor, né, compreendido entre menos 1 e 1, e esse n for um valor muito grande, né? Ou seja, a gente tiver um n tendendo a um número muito grande, tipo, vamos botar n tendendo a infinito, né? O que vai acontecer é que esse q elevado a n, né, como a gente acabou de observar aqui, ele vai tender a zero, né? Vai se anular. Não é verdade? Então, como é que ficaria a minha soma, não é? Quando esse nzinho aqui, não é? Ele, vamos representar assim, né? Tendendo a infinito, né? Para representar a soma dos termos de uma PG infinita. Então a gente vai ter somente que A1 vezes menos 1, né? Que fica menos A1 dividido, né? Por Q menos 1. É assim que fica? Para não ficar feio desse tanto, eu vou fazer o seguinte, multiplicando em cima e embaixo por menos 1, tá? A gente vai ter que a soma, né, dos termos de uma PG, né, com a quantidade infinita de termos, com a razão compreendida de menos 1 a 1, ela vai ser dada por quem? Ó? Menos A1 vezes menos 1 vai dar A1, né? E aqui, Q menos 1 vezes menos 1, o que vai acontecer que vai ficar quem? Vai ficar 1 menos Q. Então essa é a fórmula, né, da soma dos termos da PG infinita. Beleza, gente? E aí eu coloquei aqui como teorema, né? Tá certo? Tá aqui, né? Fórmula da soma dos termos da PG, né? Infinita. Beleza, gente? Então tá aí, né? Lembre, ela só vai ter um valor como soma quando a razão for um valor compreendido, né? De menos 1, né? De menos 1 a 1. Tá legal? Ok? Beleza? Inclusive até a razão pode ser zero, né? Por exemplo... Aliás, não, né? Deixa assim mesmo. Então, soma dos termos da PG, né? Infinita. Tá aí essa expressãozinha. Basta pegar o primeiro termo dividido por 1 menos Q. Beleza? Ok? Então, vamos responder aqui uma questãozinha. Tá? Vamos lá. A figura a seguir é formada por quadrados de lados P1, P2, P2, P3, P3, P4 e assim sucessivamente. A construção é tal que os pontos P1, P2, P3 até B, né, são colineares. E as bases dos quadrados têm medidas P1, P2 igual a 1, P2, P3 igual a 1 meio, P3, P4 1 quarto. Opa, tá tendo aqui, né? Estamos já vendo uma PG, né? E assim por diante. O ponto A é vértice do quadrado de lado P1, P2, como representado na figura abaixo. Bora ver aqui, ó. Então são vários quadrados, né? Aí ele fala aqui, ó, que P1, P2, né? Aqui, deixa eu só ver aqui o valor. P1, P2 é 1. P2, P3 é 1 meio, né? P2, P3 é 1 meio, né? E aí P3, P4 é 1 quarto, né? E assim sucessivamente. Então, detalhe, esses pontos de P1 até B são colineares, né? Ele quer a medida do segmento AB. Ora, então a medida do segmento AB vai ser dada como? Como a soma, né? 1 mais, né? Mais quem aqui? Mais 1 meio, né? Veja que é infinito, né? Isso aqui, né, gente? Então, 1 mais 1 meio mais 1 quarto, né? Depois seria quem? Mais 1 oitavo, né? Mais, e assim por diante, né? Uma soma infinita. Então, veja que aqui é uma PG, né? De primeiro termo, né? A1 igual a 1, né? E razão Q, né? Igual a quem? Igual a 1 meio, né? Então, se ele quer a medida do segmento AB, basta a gente somar, né? Isso aí. Como é que fica a soma? É o primeiro termo, A1, que é 1, né? Dividido por 1 menos a razão, que é 1 meio, né? Então, vai ficar como? Vai ficar 1 dividido por quem? 1 menos 1 meio, né? 1 inteiro menos 1 meio é 1 meio. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, isso aí vai dar 2, né? Então tá aí, né? Nossa resposta, a letra D. Tá legal? Beleza, gente? E aqui a gente finaliza, galera, a nossa teoria, tá? De progressões geométricas. Beleza? Valeu, um abraço.